Jesus Cristo abençoe e proteja a todos os irmãos presentes. Há de observar o tratamento para todos na visão de vida espiritual, criando imagens na mente de todos vocês de reflexão para o futuro, para a realidade do Espírito, da cura do Espírito. Sendo assim, caras filhas, apregoada por Moisés, Jesus Cristo, e trazida nos dias de hoje com a doutrina espírita pelas mãos de Allan Kardec, temos a nova era se fazendo tão grandiosamente para a visão de todos que têm olhos de ver, para a audição de todos que têm ouvidos de ouvir, na lembrança do Cristo Jesus. Caros irmãos, vida espiritual traduz-se de experiências adquiridas na reencarnação para transportar para uma estabilidade do espírito no pensamento, no sentimento, nas emoções. Porque cada experiência vivida na corpo física que se prende à mente do espírito é que se traduz vida espiritual, reino dos céus. Onde está o seu coração? Aí está a sua mente. Onde está o seu tesouro? Aí também está o seu coração. Caros irmãos, quais valores que estão criando para todos vocês no aprendizado das palavras do Cristo, nas experiências das encarnações por milênios? Quantos espíritos na encarnação trazem mágoas, tristezas, dores, angústias, gerando desequilíbrio físico, e ao desencarnarem não conseguem deixar com que os dores da corpo física possam retirarem-se por si só com o corpo. Não, carregam na lembrança de seus pensamentos, das tristezas, das mágoas, carregam os desequilíbrios do físico. E quantas experiências cá é necessário para o cuidado, o atendimento médico espiritual, conscientização de uma postura de pensamento, conscientização da realidade onde estão, conscientização do que criaram sua visão de vida espiritual ou reino dos céus. Coração sofrido, vida espiritual em sofrimento. Coração alegre, esperançoso, com paz e resignação, vida espiritual cheia de consolações, na promessa do Cristo. Bem-aventurados aflitos, que serão consolados. Sendo assim, caros irmãos, a dor ainda é um mecanismo que o espírito na encarnação, por não compreender os valores de elevação, precisa para chamar sua atenção, para demonstrar os desequilíbrios que enfrenta, e à medida em que toma nova postura, consegue perceber no tratamento para o corpo físico o equilíbrio espiritual. Quantos chegam à casa espírita precisando de amparo para suas dores do corpo e aprendem que muitas delas são relativas ao desequilíbrio das emoções, de postura mental,
E ao conquistarem esta visão, quantos mantêm mais saúde espiritual? Saiamos todos, retornando aos lares, vibrando a paz, compreendendo o valor de convivência e gerando no coração de vocês o que cá estão aprendendo. Amarem-se, aprendendo a sentirem-se como espíritos felizes, observando cada prova que chega como um mecanismo de evolução. Que a nova era não seja esperada por algo de futuro, não. Que a nova era seja vivida como muitos de vocês já viveram em tantas outras encarnações. Doutrina espírita traz a verdade para que a verdade possa libertar das grandes lutas em que o espírito humano ainda se sente preso na escuridão da materialidade. Doutrina espírita traz condição de que o espírito humano avance, compreendendo Deus, compreendendo o progresso e elevando-se cada vez mais no entendimento das leis de Deus aplicadas em si mesmo. O abraço do Herman para todos os irmãos, vibrando cá no coração de todos vocês. Baltazar, pela graça de Deus, paz.